A entrevista de hoje é com a Viviane Bileski. Foi diagnosticada com câncer em 2016 e de lá para cá, uma grande jornada. Mas o que é interessante é que em 2016 a vida dessa mulher já estava com os dias contados. Essa entrevista está rolando em 2020. Muita água passou por baixo dessa ponte, né? E a entrevista de hoje você não pode perder, acompanhe com a gente até o final, porque nós não vamos entrevistar uma pessoa angustiada, uma pessoa depressiva, amargurada. Não. Uma pessoa cheia de vida. Cada segundo para ela é importante. Ela aproveita com toda a força. Não é com medo do dia de amanhã, não é nada disso. É porque ela descobriu como é realmente o segredo da vida. Mãe de 2 filhos, um casal, há muitos anos, desde a sua adolescência, vive com o seu grande amor, o Jairo, né? E tem muita história para contar. Viviane, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente e vamos conversar um pouquinho a respeito dessa longa história, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha história, falar um pouco de superação e principalmente trazer esperança para aquelas pessoas que não têm esperança e muitas vezes desanimam por algum problema, uma situação difícil. Eu quero mostrar com certeza que sempre é bom, sempre é possível e por mais que seja difícil o momento, as dificuldades, as lutas, o mais importante de tudo é não desistir, é superar e não desanimar, jamais. O que me chama muito a atenção, Viviane, é essa força que eu acabo encontrando no olhar, no gesto, na expressão de uma mulher que passou tantos perrengues, vamos colocar assim, né? De 2016 até aqui. Pergunta, como foi que lá em 2016 o câncer foi descoberto? Quando caiu a ficha, você foi procurar os médicos e de repente você chega no hospital e sai de lá com um diagnóstico, né, com o câncer. Como que foi interpretar tudo isso? Olha, não é fácil, não é nada fácil. Na verdade, assim, eu sempre fui uma mulher saudável. Às vezes a pessoa fala assim, mas você não ia no médico? Sim, eu ia no médico, eu fazia tudo bonitinho. O que acontece é que o câncer de ovário é um câncer de difícil diagnóstico, é um câncer que dificilmente vai aparecer nos exames de imagem, e então isso dificulta. Eu costumo dizer que é uma luta bem injusta, né? Sim. Você está lutando com um inimigo invisível e que quando ele dá sinais já está em estágio avançado, como foi meu caso. Eu tinha dores, comecei a procurar médicos, eu dei entrada muitas vezes em hospital, pronto-socorro, fiz exames, nada aparecia. Então, assim, foram 4 meses até o médico descobrir realmente o que eu tinha, quando ele decidiu fazer uma cirurgia, abrir para tentar descobrir o que era. E ali eu já tive o diagnóstico de que era um tumor. Aí depois foi para o anatomopatológico, fez biópsia, tudo bonitinho. Aí descobriu que eu estava com câncer de ovário, já em estágio avançado. Aí vou te falar, caiu o mundo, né? Para chegar até aí, certamente você teve, eu acredito que seja muito comum, justamente pelo fato de não ter algo preciso no início, muitas contradições de exames e especialistas, sim, não? Sim. E como ficava a mente? Nossa, nisso, né? foi muito complicado, porque assim, é uma coisa que nós que somos pacientes, né, apesar de eu ser também da área da saúde, eu trabalho em hospital, trabalho em UTI, mas quando é conosco mesmo, as coisas ficam muito diferentes, né? Figura, né? Então, assim, nós confiamos no médico. Né? O médico pega e fala para você, olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, cada vez que eu entrava no hospital, eles davam suspeitas, né? Você pode ser que você esteja com cólica renal, chegaram a falar que era gastrite. Teve médico que, sabe, foi falando cada coisa que... E você fica assim, puxa, mas não parece com isso, né? Ainda mais eu que estava sentindo, eu ficava assim, mas como? Eu tinha dúvidas, mas, poxa, eu tinha que confiar no médico. O único exame que ele mostrou que estava próximo do diagnóstico, porque ele dizia que era no ovário, foi um exame que mostrou que poderia ser um endometrioma,
né? O endometrioma é como se fosse uma endometriose, só que dentro do ovário, falando de grosso modo, né? Sim. Então, eu imaginei que fosse isso e agarrei naquilo, né? Eu falei assim, não, é isso, então é isso. Só que chegava um momento assim que já não tinha mais como conviver com uma situação daquela. Eu fiquei 4 meses dependendo de morfina, só para você ter uma noção de tamanha dor que eu tinha e não tinha cabimento mais ficar em casa. Eu dava muita entrada no hospital sem uma solução, não tinha como. E aí chega nesse ponto com uma frequência tão grande no hospital, sem um diagnóstico preciso. E aí meio que já vira figurinha, né? Ali já conhecida, né? Olha, o sintoma dela todo mundo já sabe. Então aparece várias questões. Não, aí, eu já era conhecida no hospital, porque quando eu dava entrada no hospital, as pessoas eu entrava assim, aí tinha que fazer uma curva para pegar uma outra salinha que era para ir lá para o fundo, porque eu não tinha como esperar nas cadeiras, nos bancos de espera ali. Eles já abriam a porta para mim, eu já ia direto. Só a primeira vez é que me barraram, né? Aí depois da primeira vez, das outras vezes que eu entrava, ele já abriu direto, porque já sabia que o meu caso ali era morfina, não tinha como nem eu ficar sentada. Eu não conseguia mais ficar sentada. Eu não conseguia ficar nessa posição, entendeu? Quando eu pegava uma cadeira, um sofá, eu ficava quase deitada. Eu sentava com as costas, porque eu não conseguia ficar nessa posição, porque era muita dor. Isso, então, durante o dia, à noite, então, em casa... Eu não dormia. Eu tomava morfina, tipo, 9 horas da noite, para ver se eu conseguia dormir pelo menos até umas 3 horas da manhã, que aí a morfina dopa, né? Sim. Aí eu começava a ter relaxava um pouquinho, né? Mas não passava tudo, não. Entendi. Agora me diz uma coisa, quando caiu a ficha, então saiu o diagnóstico, recebeu ali um documento, câncer no ovário. Você tem 2 alternativas. Só tem 2 alternativas. Ou eu entendo, e ali cai em todos os aspectos, né, as expectativas da pessoa, e ali já sai uma pessoa psicologicamente, travou aqui, destruída, ou sai uma pessoa com uma outra visão para encarar a realidade. Qual foi a opção da Viviane, pelo que eu percebi já no seu olhar? Foi entender e encarar, né? Não é como um botão, né? Que você aperta e você muda. Eu estou triste, agora vou apertar o botão da alegria. Perfeito. Não dá, não tem como. É um processo, né? Que envolve a sua mente, né? Principalmente, e assim... Foram 3 dias, logo quando porque assim, é complicado estar falando, porque eu já estou na 4ª vez lutando contra o câncer. Então vamos falar da primeira vez. Sim. Nessas 4 vezes foram momentos diferentes. Então assim, a primeira vez, o chão é como se tivesse aberto para mim, porque eu, uma pessoa que fazia atividades físicas, eu era adepta de academia, eu corria, eu tinha uma vida bem agitada, né? Continuo agitada, né? Eu sou ligada a 220, então de repente é como se aquilo dali quisesse me travar, sabe? Me dar um pause ali e mudar minha vida completamente. Então foram 3 dias que eu fiquei chorando, 3 dias ali processando aquela informação. Aí quando chegou no 3º dia, eu falei, chega de chorar, levantei, aí eu entendi uma coisa, eu não podia lutar contra o câncer, isso era fato, eu venci o câncer, eu sozinha, não tinha como. Então ali eu tive que pedir um socorro, né? Então eu entrei no meu quarto, eu dobrei os meus joelhos e entreguei o câncer nas mãos de Deus, foi o que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque é como se eu olhasse assim, câncer eu não posso contra você, mas Deus pode. Então ali eu peguei o câncer, entreguei nas mãos de Deus, falei, Senhor, eu não posso contra o câncer, mas o Senhor pode. Eu só peço que me dê forças para continuar essa jornada, essa luta, e ali eu segui. Então assim, quando eu levantei dali, eu levantei outra mulher, totalmente diferente.
Mas isso foi uma atitude muito íntima sua, Sim. né? Espiritualmente falando, né? Para encontrar força. Mas antes disso teve um processo chamado família. Sim, Como é que sim, o Jairo, sim. quando teve essa... Desculpa te cortar. É assim, isso daí, eu dou palestras também, Sim. né? Então, é uma das coisas que eu falo. Na verdade, quando você vai enfrentar o câncer, 80% dessa posição de enfrentar o câncer depende única e exclusivamente de você. A sua família, na verdade, ela só corresponde a 20%. Por quê? Não adianta a pessoa falar para você assim, você tem que tomar o remédio, você tem que ir, você tem que fazer. Se você não fizer, a sua família inteira pode estar ao seu redor falando para você fazer e você não faz. Então, na verdade, isso daí tinha que partir de mim, uma decisão minha. Então, por isso que essa é a parte mais importante do meu processo de enfrentamento. Então, o momento que eu decidi levantar e tomar uma atitude, isso foi primordial. Então, eu fui e fiz. Dali eu levantei uma outra mulher. Aí entra a minha família. Porque antes, eles podiam falar qualquer coisa, como eles falaram para mim. Nós estamos com você. E os seus filhos? Meus filhos, meu marido, meus pais, lá meus no amigos. hospital, quando você recebeu o envelope com o diagnóstico, que você leu ou que o médico leu, qual foi a primeira coisa que você pensou? Na verdade, eu não consegui pensar. Tanto que quando eu saí do consultório, eu tive que perguntar para o meu marido o que o médico falou. Porque eu só lembro da parte que ele falou que era câncer. Ali, eu escutava o som da voz dele, mas eu não ouvia. Nossa. Quando a gente fala assim, ouvir e escutar é diferente, né? O ouvir é quando você escuta e entende. Sim. Eu só escutava o som da voz, mas eu não entendia nada do que ele estava falando, porque... Nossa, eu acho que foi o pior momento da minha vida. Eu não conseguia pensar. Eu não conseguia. Nada, assim, não. Você ficou anestesiada. Eu não conseguia. Eu fiquei exatamente anestesiada. Eu não conseguia lembrar do que o médico falou. Por isso que eu perguntava para ele. Então, quando você chegou em casa, que você foi direto para o seu quarto, você não falou nada para a família? Não, porque quando eu estava no consultório, o meu marido era o comunicador. Ele não saía do celular e no WhatsApp. Então, todo mundo, quando eu cheguei em casa, todo mundo já sabia. Né? Só que eu não estava psicologicamente bem para conversar com ninguém. Então, você ainda estava anestesiada. E eu não queria. Eu sou assim. Nesse processo todo, nessas 4 vezes, eu sempre agi dessa forma. Eu tenho a notícia, eu me permito ter o meu dia de luto, meu dia de chorar, meu dia de ficar trancada no meu quarto, eu tenho o meu dia. Então, o dia que eu tenho a notícia, dessas 4 vezes, sempre foram assim. Eu tenho o meu dia, eu chego em casa, eu não quero conversar com ninguém. Eu vou para o meu quarto e fico lá. Eu só saio no dia seguinte. Isso é um fortalecimento espiritual da sua parte ou digamos, uma reflexão apenas... É um refúgio. É um refúgio. É um refúgio, é um momento meu. Um momento meu. Deixa eu chorar. Você sabe que, às vezes, as pessoas, elas entram em processos, assim, de depressão ou têm problemas de absorver algumas coisas na vida porque ela não se permite chorar, sofrer. Então, isso faz parte do ser humano. Chorar, você ter esse momento de tristeza, o que você não pode permitir é que aquilo habite em você e more em você e você viva a sua vida dessa forma. Você tem que ter o seu momento. É diferente você chorar nos momentos que, enfim, você precisa desabafar, do que você ter uma depressão, chorar por depressão, chorar por angústia. É diferente. Você chorar todo dia, você viver dessa forma. É diferente, né? Você não pode, você tem que ter o seu momento. Isso faz parte da vida. Você tem que chorar, você tem que ter o seu momento de sofrimento também, de tristeza, seu momento de luto, né? Porque você é um ser humano. Né? Você não é o Superman. É verdade, é verdade. Às vezes as pessoas falam assim, você é guerreira. Eu falei assim, calma, que não é bem assim. Eu choro também, eu tenho o meu momento. Então, eu tenho que permitir isso, né? Então, é o que eu faço mesmo. Aí, depois, quando eu saio do quarto, eu
já saiu outra, aí as pessoas podem me perguntar, a família pergunta como eu falei assim, tô bem, aí um dia após o outro, aí passa. Isso é interessante para você que está acompanhando aí com a gente essa entrevista no canal Aberto Oficial. É importante você saber, é importante você também compartilhar com as pessoas. Talvez não é o seu caso, talvez você não esteja aí depressivo, deprimido, angustiado, em plena essa pandemia, nessas situações que estão acontecendo, né, que é muito favorável para essas situações. Talvez não seja você, mas talvez seja um parente seu, um amigo, uma amiga. É importante você trocar essas figurinhas, compartilha com ele ou com ela essa entrevista, porque isso vai fazer a pessoa pensar. Olha que coisa interessante. Não foi a informação, né, do câncer que fez com que a Viviane caísse a máscara e a Viviane psicologicamente ficasse abalada, mas e não procurasse força, né? De repente o teu problema que você está pensando aí é tão pequenininho. De repente o teu problema que está com conta para pagar, está com problema porque o marido chega em casa de cara cheia, está com problema porque o teu aluguel está atrasado. Isso é problema? É diferente uma dificuldade que você tem numa situação pontual do que realmente você tem um problema. Problema não é isso. O problema é você ter um diagnóstico que você está com um câncer e você ter que entender isso, reverter isso e procurar energia em quê, gente? Aonde, pelo amor de Deus? Só em Deus mesmo. Para você conseguir dar a volta por cima diante de uma situação dessa. Foi o que a Viviane fez. E olhando para a Viviane, não parece realmente que eu estou falando com uma pessoa que está num estágio. Porque como é que está hoje a questão, o estágio dessa... Então, nessa última vez, foi muito difícil receber a notícia. Muito mesmo. Das outras vezes não foi fácil também, mas dessa última vez me pegou muito desprevenida. Essa é a quarta vez? É a quarta vez que eu estou lutando contra o câncer, né? Eu cheguei em 2018 a ser desenganada também pelo médico. Ah, tá. Cheguei, o médico te deu... falou que não tinha mais o que fazer por mim, né? Falou que não tinha como me operar, que o máximo que ele poderia fazer seria controlar o avanço da doença, né? E ali me mantendo na quimioterapia. E quando você escuta isso do médico? Eu fiquei revoltada. Na verdade, revoltada, assim, num bom sentido, né? Não revoltada de, fiquei brava com o médico, não. Eu fiquei revoltada porque eu não aceitei. Falei, como assim me desenganar, né? Não aceito. Foi mais ou menos isso. Fiz um desabafo no Facebook, porque eu falei assim, não, peraí. Eu entreguei o câncer nas mãos de Deus em 2016, né? O médico vem dizer que não tem mais nada para fazer por mim. Eu falei assim, ele mal sabe que eu sou teimosa. Eu falei, eu não vou me entregar. Né? Entreguei nas mãos de Deus e continuar lá. Então, não é o médico que vai determinar para mim que acabou minha vida, né? Então, ali eu fiz esse desabafo, teimei com o médico, falando para ele, eu quero operar, né? E ali ele... Então, ele não queria fazer? Não, mas eu, como sou da área da saúde, tá. eu pude falar com ele, não vou dizer de igual, né? Sim, porque sim. ele é um médico. Aí ele pegou e falou para mim, assim, Viviane, eu não posso te submeter a uma cirurgia arriscada, uma cirurgia tão agressiva para algo que não vai ter jeito. E ali eu falei para ele, doutor, o senhor está se baseando por exames de imagem. O senhor sabe que exames de imagem não pode definir o meu diagnóstico assim, pronto. Tem coisas que o senhor tem que abrir para olhar. Olha, Viviane, desculpa, eu vou cortar a tua entrevista, o teu raciocínio agora. Não perde para você continuar ele. E eu sei que você é da área da saúde, mas me chama a atenção isso. Presta atenção, você que está com um problema de saúde, seja ele grave ou não, quando você chega no consultório, o médico decide por você, ou seja, ele é um médico, com todo respeito, principalmente a Viviane também, que é da área da saúde, mas como assim um médico decide a minha vida? Isso é muito forte. Olha, não tem mais o que fazer por você. Tá, e aí você para, senta e chora. E se o médico estiver errado? Você se entregou, tá, vai morrer de bobeira? Se o médico estiver errado? É muito comum hoje nós encontrarmos na área da saúde pessoas que, não vou dizer que
digamos, não sei nem usar a palavra correta, mas uma falta de responsabilidade muito grande, insistir, tentar mais uma vez. É mais fácil passar a ficha ou passar o problema, porque aquele caso realmente para ele não tem mais jeito, porque chegou ao limite dele. Quando chega ao limite dele, qual é a outra alternativa? Ou passar para um outro médico, ou dizer para você, não tem mais o que fazer. Quando você recebe essa notícia e não tem mais o que fazer, como é que você fica? É complicado. Então, o médico, apesar de toda a experiência, de toda a qualificação que ele tem, dizer para você não tem mais jeito, realmente tem que ser muito pensado. Eu não aceitaria também como a Viviane não aceitou. Eu não aceitaria. Tudo bem, com todo respeito ao médico, mas, cara, quem decide é Deus. Só ele pode decidir se realmente não tem mais jeito. Aliás, até uma dica, quando o médico falar para você que não tem mais jeito, fala com ele lá em cima, você vai ver só. Quando não tem mais jeito, ele resolve. Com o médico dos médicos. Não é? Quando o seu médico, no seu consultório, falar, não tem mais jeito, tá bom. Então agora eu já sei quem vai resolver. Né? Foi o que a Viviane fez. É isso mesmo. Ali, ele, pela minha insistência, ele decidiu me operar, então. Né? Mas pela minha insistência mesmo. E com isso daí, na época, em 2018, acabei dando entrevista a vários sites de notícias, G1, Record. Repercutiu, então? Repercutiu muito. Então, isso daí acabou, né, tomando uma proporção que eu já perdi as contas de quantas matérias tem, né? Se a pessoa jogar o meu nome no Google, vai encontrar muitas matérias a meu respeito. E isso daí foi muito bom, porque, sabe, é uma coisa que desde que eu tive o diagnóstico, já era uma pessoa muito engajada, muito envolvida com muitas coisas, né? E isso daí ampliou, né, a minha rede de projetos, de ajudas. Então, hoje, eu acabei me tornando uma referência, né, em luta contra o câncer. Então, acabo sendo uma pessoa que inspira outras mulheres também a não desistirem de lutar. E nas palestras que eu dou, eu falo muito isso. Não estou falando apenas de câncer, mas de vida, entendeu? Porque as pessoas perdem a esperança, se sentem desestimuladas a continuar a viver por coisas que você tenta entender o que levou uma pessoa a desistir. Né? E você para pensar e fala assim, nossa, e para todas essas pessoas eu costumo dizer, não tente minimizar o teu problema, porque às vezes o problema que você tem pode ser pequeno para mim, mas para aquela pessoa tem um peso significativo, né? Então, não tente minimizar o seu problema. O que você tem que ver é uma outra ótica, é olhar por outro ângulo, porque às vezes aquele ângulo que você está olhando torna o problema grande, mas se você mudar o seu ângulo, você vai ver que ele não é tão grande e você consegue enfrentar com outros olhos, de uma outra perspectiva. Como uma ilusão ótica, né? Exato. Então, assim, é uma coisa que, poxa, se eu parar para pensar, meu Deus, eu estou lutando contra o câncer. Então, isso daí já seria motivo para eu, muitas vezes, não sentir estímulo nem para realizar eventos, projetos, qualquer coisa, palestras. Que cabeça eu teria para falar com outras pessoas, entendeu? Mas hoje eu enfrento dessa forma, né? Aliás, desde 2016, eu tomo rasteiras, quando você tem a notícia que o câncer voltou, para pensar. É como se você remasse, e de repente você está ali no meio do oceano e parece que não saiu do lugar. Perfeito. Né? E isso te cansa, porque você está lutando contra o mesmo problema por tanto tempo, entendeu? 4 anos. Eu não tenho descanso, Quando eu termino o meu tratamento, 5 meses depois, geralmente, nessas 4 vezes aí, foi nesse período. 5 meses a doença volta. Então, eu não tenho um descanso. Então, o meu corpo hoje, ele se encontra realmente muito cansado para as quimioterapias, para as cirurgias, para tudo isso. Mas eu não vou permitir que o câncer venha me derrubar. Enquanto eu tiver forças, enquanto eu conseguir lutar,
é uma decisão que eu tomei. Eu vou lutar enquanto eu puder. Enquanto eu puder, eu continuarei lutando. E essa é a mensagem que eu passo para todas as pessoas. A vida é muito boa para ser vivida. Não desista de enfrentar o problema que de repente te aflige. Você olha e fala assim, eu não consigo esse obstáculo, eu não consigo passar por isso. Mas se você tentar, se você continuar, se você se esforçar, você vai ver que consegue. E hoje você está num estágio, então, mais delicado pela Isso. quarta vez, né? O médico falou que ele usou o termo que a doença está descontrolada. Uhum. Ele falou isso, que a doença ela cresceu de uma forma muito grande, né? E ele falou para mim que não tinha como operar. Isso daí ele passou para mim e mandou eu retornar com urgência para quimioterapia, né? Eu já fiz a primeira quimio, agora segunda-feira já estou indo para a segunda quimioterapia e assim, eu não estou preocupada com isso, na verdade, né? Na verdade, assim, eu tô fazendo a minha parte, lutando, fazendo meu tratamento e falei assim, não vou ficar me preocupando com o médico falar isso, o médico falar aquilo. Falei assim, de repente ele me dá 6 meses de vida aí, vou viver ainda 20 anos. Lá, alguma vez, né, por essa a quarta vez, né? Em algum momento o médico falou para você, olha, você vai viver 1 ano? Não, ele chegou a dizer para mim que eu teria, em 2018, quando ele Sim. me desenganou, assim, né? Quando fala desenganar, tipo assim, não tem esperança mais curativa, Ok. né? O que ele falou para mim é que eu iria ter que continuar na quimioterapia Por tempo indeterminado. Enquanto desce, né? Porque assim, na verdade, o câncer de ovário, se você pesquisar, ele te dá uma expectativa de vida de 5 anos, né? Quando ele é descoberto em estágio avançado. Existem casos de pessoas que viveram ainda 7 anos, entendeu? Até 10 anos. Então, assim, são casos assim que acontecem. Mas, assim, quando você faz a pesquisa, existe uma expectativa de vida, de sobrevida de 5 anos. Perfeito. E hoje, Viviane, você usa, digamos, essa força, essa energia, né, que a gente consegue perceber nos teus olhos, para levar essa mensagem para as outras pessoas também, né, e de uma forma muito esperançosa, né? Sim. Eu costumo dizer, até nas palestras que eu dou, que, na verdade, o câncer, ele me trouxe mais benefícios do que malefícios, né? Não é tão comum ouvir isso. Sim. Por exemplo, quando eu tive o diagnóstico, quando a câncer voltou pela segunda vez. Não, foi quando o câncer, eu me recuperei da primeira vez do câncer, eu comecei a estudar. Voltei a estudar para prestar concursos, né? Certo. Porque eu falei assim, eu não aguento mais ficar em casa, porque você, em tratamento, você fica muito em repouso, sabe? É uma coisa assim, como eu falei, eu sou muito agitada. Uhum. Então, de repente, eu falei, vou estudar, tô aqui parada. E eu comecei a voltar, pegar o meu, já era da área da saúde, né? Falei assim, vou prestar concurso. E comecei a estudar. E assim, mesmo em quimioterapia, todos os concursos que eu prestei, eu passei, né? Passei. Hoje eu sou servidora federal, né? Trabalho no hospital em São Paulo. Então, eu passei, de repente, a escrever projetos. Hoje eu tenho um projeto que já foi aprovado na Câmara também, o projeto de uma unidade de tratamento oncológico, né? Já foi aprovado, mas assim, estamos numa briga aí para conseguir implementar, porque depende também do prefeito, Sim, né? parte Então, burocrática. assim, uma burocracia muito grande que a gente está enfrentando e não dá nem para continuar esse ano, porque é ano de eleição também, vai ter que esperar passar e vamos ver se a gente ainda consegue que isso se torne realidade, né? Então, assim, por toda a luta que eu enfrento, tudo que eu passei, a referência que acabei me tornando, hoje eu dou palestra também, acabo sendo convidada a dar palestra em diversos lugares também. Então, isso daí eu paro para ver e falo assim, puxa, na verdade, todo esse processo de luta contra o câncer me tornou uma mulher mais forte, me tornou uma pessoa mais sensível também, né? E
E eu olho para trás e falo assim, puxa, mas antes, quando eu tinha saúde, eu não cheguei a ir tão longe como hoje, enfrentando uma doença grave, uma doença que quer me derrubar, que quer me matar. Na verdade, eu acabei indo mais longe. Sabe o que parece? É como Sim. se você está na rua e, de repente, um cachorro vai atrás de você querendo te pegar. Você tem que correr. Você tem que correr. Então, é mais ou menos isso. Acabei chegando longe porque um cachorro está querendo me pegar. Ela fala isso com uma coisa de uma forma tão alegre, cara. É Então, assim, sensacional. eu olho para trás, eu costumo terminar as minhas palestras falando, Câncer, ó, valeu, você me fez chegar até aqui. Ela é demais. Olha só, é sensacional. Tem também os eventos, né? A Tem. corrida. Fala um pouquinho da corrida A virtual. corrida é a menina dos meus olhos. Ah, que legal. A corrida contra o câncer. Na verdade, eu esqueci de falar de um evento, porque assim, eu idealizei a corrida contra o câncer por causa do Outubro Rosa, que é um evento que eu já faço, né? Ah, você faz outubro rosa É, também? porque quando falamos de câncer, do câncer feminino, as pessoas sempre mentalizam o câncer de mama e o Sim. câncer do colo do útero. Pouco é falado do câncer de ovário. E o câncer de ovário tem uma importância muito grande para ser falado, porque dos cânceres ginecológicos é o câncer mais letal, é o câncer que mais mata. Só que ele não tem nenhuma perspectiva de prevenção e nem de detecção precoce, Certo. como é o caso do câncer de mama, câncer do colo do útero, né? Então, assim, ele quase não é falado. E as pessoas, quando falam, nossa, câncer de ovário, o câncer de ovário ele foi bem debatido quando aquela atriz Márcia Cabrita, ela veio a falecer, que foi também de câncer de ovário, né? Ela ainda teve uma perspectiva de vida aí de 7 anos, quando ela teve o diagnóstico, né? Então, assim, é um câncer que é pouco falado. Então, quando eu idealizei o Outubro Rosa, eu quis para que eu pudesse ter a chance de falar também do câncer de ovário, falar para as mulheres sobre este câncer, a importância que é estarmos atentas aos sintomas, sinais que de repente o corpo ele já emite algum alerta e muitas vezes nós não estamos atentas a isso, né? Então assim, só que o Outubro Rosa começou a crescer, né? E como ele cresceu, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar? Porque né? É caro. Não é só a boa vontade, né? Dá porque muito assim, trabalho. Eu não gosto, eu já tenho esse negócio comigo, eu não gosto de fazer as coisas mal feitas, né? Eu gosto de um negócio bem organizado, se eu vou receber pessoas, eu quero um buffet, né? Eu quero um lugar bonito. Tu ofereceu melhor, né? Eu quero decoração. Eu quero que tenha coisas de brinde, sorteios, eu quero. Olha, você sabe, essas nós coisas. fizemos um evento, eu fiz um evento uma vez, ainda quando eu estava na Record. Divas do Outubro Rosa foi o título, né, denominado esse nome. Nós fizemos um evento para 100 mulheres com câncer, no salão Espaço Halt, lá em Santos. Espaço, né, bastante grande, tal, amplo. Nós colocamos, se eu não me engano, se eu não estou enganado, foram 50 profissionais, né? Com um clima todo apropriado ali, como você está falando, decoração e tudo mais. Uma recepção, né, ao som de violinos e Ai, tal. que lindo. Então ali nós preparamos muitos brindes, presentes, como por exemplo, peruca. Um dia de princesa ali, por isso que foi titulado como Divas, eram as divas do Outubro Rosa. E foi muito forte isso para mim, ficou muito marcado, porque ali nós tínhamos ali algumas mulheres que depois que, por exemplo, depois que raspou a cabeça, nunca mais tinham olhado no espelho. E as cenas foram muito fortes ali. Imagina. Porque o salão, né? Claro, com todo o acompanhamento médico, né? Tal, porque ali o pessoal da área da saúde tinha também alguns casos bem avançados, que tem a questão que é proibido, né? Não pode. A questão da unha, algum tipo de esmalte, a tinta do cabelo, quem tinha cabelo estava com cabelo, né? Então foi acompanhado por uma equipe da área da saúde. Mas ali é o seguinte, as cenas eram muito fortes. Por exemplo, eu lembro, tenho na minha lembrança,
uma senhora que ela estava já em um estágio bem avançado, ela já tinha raspado a cabeça há meses, né? Só que sempre raspando, né? Manteve assim. Mas ela tirou todos os espelhos da casa dela, da frente. Ela não olhava mais no espelho de modo algum. E quando essa mulher ganhou uma peruca, que ela estava de costa para o espelho, né? E foi colocado uma peruca, foi dada a peruca para ela de presente, claro. Mas aí o profissional, o cabeleireiro, botou a peruca nela, fez uma maquiagem e tal, sabe? Fez a forma... Serviço completo. Serviço completo. E virou ela para o espelho. Aquela cena ficou... Vai ficar para sempre na minha cabeça. Sim. A E é maravilhoso reação isso. é muito forte. É maravilhoso, porque nós, quando passamos, as pessoas me olham dessa forma e acham, como eu falei, né? As pessoas me veem como uma Mulher Maravilha. E não é por aí. Não é por aí. Tem dia que eu acordo, eu me olho no espelho, eu me sinto horrível. Ainda bem que eu tenho meu marido, que me convence. Consegue me convencer, não sei como, dizendo que eu tô linda. Teve momentos assim de eu me olhar no espelho e eu ficar assim, eu falei, nossa, eu tô horrível. Aí ele vem, me abraça e fala, você tá linda, para com isso. Você tá linda, você tá maravilhosa, que não sei o quê. Então ele consegue me convencer, né? Aí já muda meu dia e tal. Então, né? Então isso é importante, né? Ter o companheirismo. Sim. Né? Então assim, mas mesmo que o marido fale, que os filhos falem, né? O espelho nos mostra, né? As marcas desse processo de luta, né? A gente fica com olheira, cai sobrancelha, os cabelos caem. Eu vi a cena que você gravou, aliás, está no Facebook, nós vamos passar o contato já, os teus contatos, de quando você... Quando eu raspei agora... Então, toda vez que eu raspei, eu fiz vídeo. Toda vez, né? Do processo da químio. Porque mesmo no processo da químio tem os outros momentos que acabo raspando também, porque o cabelo nasce falhado, aquela coisa toda. Então, assim, a importância de recuperar a autoestima, isso é primordial. Nos eventos Outubro Rosa eu também faço isso. Tem todo o processo lá também, tem uma equipe lá que faz maquiagem, que tem sorteio de looks de loja. Legal. Então, isso traz para a mulher a vontade, de novo, de se arrumar, né? Então, isso é muito bacana. Concluindo, só para a gente não se estender muito, a corrida virtual. Sim, sim. Então, assim, devido ao Outubro Rosa, eu comecei a idealizar a corrida. Então, a primeira corrida contra o câncer foi incrível. Eu quase não pude estar presente porque eu tinha feito a cirurgia, que o médico não queria, né? Eu tirei 17 partes de órgãos. Eu fiquei 17. muito tempo, 17 partes de órgãos. Então, assim, eu fiquei num processo de recuperação e esse processo ia se estendendo e a data da corrida chegando. E eu falei, eu tenho que estar na minha corrida, é a primeira, Sim. nem que seja de cadeira de rodas. E eu fui para a corrida. Então, assim, a corrida, ela me ajuda a custear os eventos do Outubro Rosa, minhas idas nas palestras, porque eu não cobro nada. Entendeu? Nem para o evento do Outubro Rosa, nem para as palestras, para nada. Então, é importantíssimo. Esse ano seria a 3ª edição da corrida, que ela se tornou lei municipal também. Depois eu vou te passar a lei. Bom. Passa sim, nós vamos deixar disponível aqui para as pessoas. Legal, virou lei municipal, então a corrida ela tem uma data fixa, acontece todo 3º domingo do mês de julho, né? Só que devido à pandemia, né, sim. tivemos que fazer adaptação. Então esse ano não vai ter a 3ª edição, ela foi adiada para 2021. Esse ano nós teremos a primeira corrida virtual. Então, desafio, mais um desafio. Explica um pouquinho como que vai ser essa questão para quem quiser saber mais, acompanhar, como fazer, como participar. Isso. Pessoal, então eu quero convidar vocês a participar abraçar esta causa, né? Porque a luta contra o câncer é a luta de todos, né? Hoje em dia todo mundo conhece alguém com câncer, seja amigo, seja parente. Então a corrida contra o câncer, ela traz justamente essa ideia, é uma luta pela vida, né? Então você que quer se inscrever, corre lá no site corridacontraocâncerpg.com.br,
tá? Ali você pode se inscrever e participar da corrida. A corrida virtual como que é? Você se inscreve, tem a data que você vai correr, né? Vai ser uma semana, vai ser do dia 5 ao dia 12 de outubro, aproveitando a alusão do Outubro Rosa, né? Então você escolhe o dia que você quer correr, o horário que você quer correr, o que for melhor para você. Você faz o percurso usando um aplicativo, tá? De corrida, ou pelo relógio ou pelo aplicativo do celular. Você faz todo o percurso que você escolher, depois você tira print, manda para o nosso e-mail, que está lá no site, tá bom? Com esse print, e você recebe na sua casa o seu kit com a medalha de participação da corrida. O mais importante é abraçar a causa, com certeza. E aqui na Baixada Santista tem muita gente que gosta de participar. Sim. De tantas corridas. Gente, tá aí agora, essa próxima vai ser... Denis, só uma coisa, Sim. Tem pessoa que vai falar, mas eu não corro, tem a caminhada. Boa, exato. Não tem para onde Não fugir, tem desculpa. gente. Não tem desculpa. Pô, E o vamos melhor lá. de tudo, poxa, a caminhada é para a saúde. Não é somente do câncer. Caminhar, todos nós temos que caminhar. Então, além de você poder praticar um exercício, você vai estar ajudando uma boa causa. E não tem faixa etária de idade, né? Não. Todo mundo pode participar. É uma atividade física, né? Então, perfeitamente. Atividade física e uma boa causa, né, gente? Vamos combinar que é uma boa causa. Bom, o legal da internet é isso. O endereço está aqui embaixo. Se você não está acompanhando agora, pegar papel e caneta ou digitar já para entrar agora, volta um pouquinho o vídeo e escuta de novo. Compartilha para as pessoas. O legal da internet é isso. Televisão Sim. passou, não assistiu. Não assistiu, perdeu. Né? Edição é tudo. Não é? Então aqui, poxa, qual que é o endereço mesmo? Calma, volta um pouquinho o vídeo, anota aí ou compartilha. Já compartilha direto, vai. Né? Bom, só para a gente finalizar, agora os planos daqui para frente, 100% é foco total nos projetos sociais, né? Pelo que eu já entendi. Sim, com certeza. E eu vou falar para você, é um gás muito bom. Te muito faz bom. bem, dá para perceber nos teus faz olhos. muito bem para mim. E me faz muito melhor é poder ajudar também. Legal. Poder transmitir isso e ter o feedback das pessoas. É muito bom, é muito bom. Quando eu fico alguns dias sem gravar algum vídeo, sem falar alguma coisa, fazer uma postagem, alguma coisa, as pessoas me mandam mensagem falando que tem saudade dos meus vídeos. Ai, não deixa de gravar vídeo. Para te encontrar no Instagram, Facebook. @Viviane Bileski, tá? Eu sou mais ativa no Instagram, eu não consigo mais adicionar ninguém no Facebook e eu não tenho mais aquele engajamento tão assim no Facebook. O Facebook, uma coisa ou outra, eu acabo postando, compartilhando, até para ajudar. Meu foco maior tem sido no Instagram, eu uso os stories, as postagens e eu sempre respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo também. E eu vi uma vez, aliás, essa semana eu estava vendo em um dos vídeos, você estava falando que o pessoal está cobrando, né? Que está cobrando as respostas. Sim. O pessoal está acompanhando, legal. Bom, eu queria te agradecer, tá? E isso é um aprendizado muito forte para mim também. Que bom. Algumas oportunidades eu já tive de conversar, de entrevistar pessoas, pacientes de câncer. E cada vez que eu faço isso, eu sempre colho alguma coisa. Porque é como eu estava falando agora há pouco para quem está acompanhando a gente. Não é tão simples assim, gente. A gente passa por um problema aqui, outro ali, a dificuldade financeira, a dificuldade, né, com a família, às vezes saúde e tal. A gente parece que o chão se abre, né, na sua frente, o mundo cai na tua cabeça. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? E aí você se depara com uma pessoa que, assim, como você, não vou me prolongar mais aqui, toda essa história que a gente está contando, e a pessoa fala, gente, eu quero viver, bola para frente, vamos embora, vamos fazer eventos, os trabalhos sociais, tem muita coisa ainda para viver, para cima. Não tem como você não sair muito motivado e muito feliz de um momento como esse. E eu vou te falar uma coisa, para inspirar pessoas, você não precisa estar passando pelo câncer. Não precisa. Você pode inspirar pessoas simplesmente por você pegar o seu limãozinho e fazer uma limonada. Exatamente. Seja o que for, seja o problema que a pessoa esteja passando, primeiro, eu sempre falo, não se desespere. Pare, respire, olhe direitinho que você consegue. E para quem quiser te procurar para palestra? Então, tem o meu WhatsApp,
DDD 13 981477137. Gente, não tem mais o que falar diante de tudo isso. Fica essa reflexão. Toda semana nós vamos estar trazendo aqui, né, uma entrevista e procuramos sempre fazer cada uma melhor do que outra, né? E exemplo, quero ver encontrar algo melhor do que isso. Vai ser difícil. Olha, vai ser muito difícil. Porque, assim, é uma história de vida, não apenas escrita, é vivida. Dá pra gente ver nos olhos dessa mulher o quanto a força que ela tem. Aliás, é uma mulher forte, né? Porque para chegar aqui, né? Então não tem muito o que falar, tá bom? Então, obrigado você que acompanhou até aqui. Compartilha para todo mundo, gente, por favor. É como ela falou, se você não está passando por um problema desse, eu duvido que você não conhece alguém que esteja passando por algo semelhante ou igual, por uma situação difícil relacionado a câncer ou qualquer um outro problema de saúde que o médico disse, olha, para o seu caso não tem jeito. Compartilha, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Quer falar mais alguma coisa? Não, só tenho a agradecer. Compartilha. Você com certeza conhece alguém que precisa ouvir uma história de superação e nunca, jamais desista de lutar. Até a próxima.